Professor! A aula hoje é só sobre as músicas da Anitta. Tô passada, eu. Agora coloca da tal da Anitta, que tiver. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professor. Vocês Oi! não se acostumaram ainda com a musiquinha no começo da aula, não, é? Vale, tem toda a aula, agora que eu percebi. Qual foi a da última Tá aula? vendo Ai, como se era toda aula eu? for com a inicial da A do Anitta. Campozinho, vocês não lembram, não? Não, eu não lembro, não. Professor. Não lembro. Passada. Ó, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Eu sempre coloco a musiquinha no começo, que é para poder não pegar vocês conversando no início da gravação. Aí vocês ficam conversando em cima da música, dando a mesma coisa. Mas é só para poder avisar que a gente vai entrar na gravação em seguida. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma missão bem importante, a nossa aula de revisão para a nossa avaliação, que será na nossa próxima segunda-feira. Então, segunda-feira que vem, a gente vai se encontrar novamente por esse mesmo canal, nesse mesmo horário. Óbvio, com uma tolerânciazinha aí até mais ou menos umas 19h45, para a gente iniciar a nossa avaliação. Essa avaliação parcial, ela vai ser encaminhada para vocês aqui pela plataforma. Vocês vão acessar o link dessa avaliação, vão preencher todos os dados. A gente tem, dentre elas, questões abertas e questões de múltipla escolha. O que vai servir de base para essa avaliação? Todos os nossos conteúdos vistos até a aula de comunicação 1 e também um estudo de caso, que é um artigo do Thomas Green, que eu compartilhei com vocês no menu atividades e mandei aqui no chat também antes do início dessa reunião, tá certo? Então, na prova, professor, vai ter algumas questões relacionadas ao estudo de caso, não efetivamente ao estudo de caso, mas questões que relacionam coisas que nós estudamos ao contexto do estudo de caso. Então, vocês precisam ler o estudo de caso para conseguir, por exemplo, dar um exemplo se for solicitado ou alguma coisa do tipo, tá bom? Que mais? Esse estudo de caso, pessoal, no menu tarefas, ele tá com um questionáriozinho que vocês devem responder e retornar até o dia 15, se eu não me equivoco, é o prazo máximo, dia 15, para devolução dessa atividade. Ele vale um ponto extra em cima da nota da AV1. Então, quem achar que vai precisar de ponto, já responde a atividade e retorna ela lá para o professor dentro desse prazo, ok? Deixa eu me lembrar o que mais. Eu acho que, no geral, é isso. A nossa avaliação vai ser na próxima segunda-feira. A gente vai iniciar ela por volta das 19h45. Então, todo mundo precisa estar online até esse horário. Eu vou fazer como hoje. Vou mandar lá o link direto no grupo para que todo mundo consiga acessar a plataforma. Também vou mandar esse mesmo link através do portal do Sava. Então, dá para acompanhar direitinho. E o prazo para resolução da prova, obviamente, até o final da aula. Então, até às 20h15. Então, todo mundo tem que responder a atividade até às 20h15. Ela já está feita, a avaliação, e aí eu vou só compartilhar com vocês na nossa próxima aula esse link. Hoje a gente vai revisar grande parte dos conteúdos que a gente viu até hoje. Alguns tópicos mais importantes eu coloquei no slide para que a gente consiga revisitar esses temas e, quem sabe, sanar as dúvidas que vocês possam vir a ter em relação a quaisquer um desses conteúdos que a gente viu até hoje, ok? Então, o slide da aula de revisão eu já compartilhei com vocês, assim como eu também já compartilhei com vocês em anexo aqui no nosso chat, e óbvio, pelo portal aqui da disciplina, eu também compartilhei o estudo de caso do Thomas Green, que é o estudo de caso que vai servir de referência para algumas questões da nossa avaliação. Lá no final da aula, quando todo mundo estiver online, eu volto novamente a falar sobre essa nossa avaliação. Vamos, enquanto isso, revisitando aí alguns conteúdos que foram muito importantes para a gente ao longo desse percurso de aula. A gente começou a falar... Oi, Mateus, pode falar. desculpa te interromper, só vai ser só um segundinho.
Roberto Lima, você visualiza aí como se eu tivesse realmente acessado? Roberto Lima. Tem alguns professores que estavam me visualizando como convidado, certo? Aí. Não, tá ok. Roberto Lima Gondim, tá como acesso à plataforma Teams. Tá ótimo, obrigado, viu? Nada. Então vamos lá, pessoal. Vamos retomando aí alguns conteúdos do que a gente já viu até hoje. Vamos começar falando. Esse slide ele é muito extenso, tá? Ele tem 75 páginas, então assim, nem tudo que tá nele eu vou conseguir falar com vocês ou vou ter que falar com vocês. A gente vai passar os pontos mais importantes e depois vocês têm esse material para poder revisitar em algum momento. A gente começou falando sobre o conceito e o contexto de psicologia, né? Esses foram os primeiros contextos que nós estudamos nessa disciplina. Ela iniciou falando sobre a psicologia nas organizações, como a psicologia se desenvolveu ao longo dos anos e quais foram as contribuições de cada período da psicologia para esse nosso estudo de hoje, que é o comportamento organizacional. Então, a gente começou a falar sobre ciência que distinguia aí o conhecimento mítico, lógico, jurídico e científico. Ela se distinguia dos demais tipos de conhecimento na Grécia Antiga, e falou um pouco sobre a origem da psicologia científica, né? Que começou com o primeiro período, que foi o período lá de Sócrates, Platão e Aristóteles, que foi o período do momento 1 da influência filosófica. A gente viu também, logo no início dessa disciplina, o conceito da psicologia, ou seja, a definição sobre o que é psicologia e algumas razões que nós tínhamos para estudar a psicologia como sendo uma ciência. Então, uma dessas definições que nós vimos ainda lá no início dessa disciplina é essa que está aí com vocês, de que psicologia é a ciência que busca medir, explicar e algumas vezes até modificar o comportamento dos seres humanos e dos animais. É engraçado essa colocação. A gente sempre se pega nesse mesmo problema. Será que a psicologia ela é capaz de modificar o comportamento dos seres humanos? A gente viu isso, por exemplo, e pode relacionar essa colocação com alguns estudos que a gente viu, principalmente em relação ao condicionamento. Então, no quesito condicionamento, a gente sabe que sim, a psicologia, se aplicada de forma correta, ela pode sim moldar o comportamento humano, ou seja, modificar o comportamento humano ou até mesmo o dos animais. É o caso, por exemplo, da domesticação. Então, a psicologia é essa ciência que busca medir, explicar e algumas vezes até modificar o comportamento humano. Os psicólogos, eles dedicam-se ao estudo e ao esforço de compreender o comportamento individual. E os cientistas contribuem nesta área de conhecimento para justamente analisar aspectos, por exemplo, clínicos, que vão contribuir para as teorias da psicologia. Então, para que vocês lembrem, o termo psicologia vem do grego psique, que significa alma. E o logia, que é o final do termo, significa estudo. Então, psicologia nada mais é, traduzida ao pé da letra, do que o estudo da alma. Basicamente, essa é a colocação inicial que a gente teve sobre a psicologia. O que mais de importante que a gente tem é sobre a relação entre psicologia e comportamento humano? A gente vê, pessoal, que o estudo do comportamento humano, ele inclui algumas variáveis que são completamente relacionadas à psicologia. Processos mentais, motivação, sensações, percepção, processo de aprendizagem, inteligência. Então, basicamente, a psicologia, ela traz em si a essência de muitos contextos que são estudados pelo comportamento humano e pelo comportamento organizacional. Então, a psicologia nos ajuda a entender e analisar algumas características do comportamento humano. Ela vai ser sempre uma ferramenta que vai estar à disposição do gestor para conseguir melhor compreender o comportamento das pessoas dentro daquele ambiente de trabalho. Essa é uma das principais funcionalidades da combinação entre a psicologia e o comportamento organizacional. A gente também viu lá algumas colocações, logo no início do nosso estudo, de que a psicologia normalmente influenciava
e era influenciada pelo comportamento humano. Então, algumas aplicações da psicologia tinham limitações contextuais, ou seja, elas eram analisadas com base em um contexto de comportamento das pessoas. Isso a gente também viu logo no início dessa disciplina. E a gente viu os pontos de importância, né? Por que é tão importante conhecer a psicologia? E a gente chegou à conclusão de que a psicologia é importante de ser estudada e aplicada no ambiente organizacional, porque se ela é o estudo do comportamento humano, o estudo das pessoas e de como elas se comportam, então, automaticamente, pessoal, se as organizações são feitas de pessoa, a psicologia ela é importante dentro das organizações, não só para compreender melhor o comportamento humano, mas também para desenvolver lideranças, para selecionar profissionais com um perfil mais adequado àquela vaga, para garantir um clima favorável nas organizações e para outras tantas finalidades que são essenciais. Então, basicamente, a gente viu a psicologia sobre essa óptica e sobre essa perspectiva. E o estudo do comportamento humano, ele vai muito além da psicologia. Ele também perpassa aspectos como a pedagogia, onde a gente tem aí a psicopedagogia, aspectos clínicos, como a gente já viu, que podem influenciar na medicina, aspectos sociais, que tem a ver com o estudo do direito, e várias outras perspectivas para o estudo do comportamento humano dentro de um contexto organizacional ou dentro de um contexto social. Então, a psicologia vai ser essa nossa ferramenta de estudo do ser humano e de estudo do comportamento humano diante de todas essas perspectivas de comportamento, de aspectos clínicos, tudo vai combinar um pouco do estudo da psicologia e da sua contribuição para o comportamento humano. Outra distinção que a gente aprendeu logo no início foi entre a psicologia e o senso comum. A distinção entre psicologia e senso comum nós vimos lá no início dessa disciplina. E a gente viu que a psicologia, por ser uma ciência, ela vai explicar questões relativas à conduta humana ou dos animais, baseada em preceitos produzidos a partir de pesquisa. Então, ela é uma ciência que oferece subsídios para melhor entender a natureza humana e, consequentemente, a sua forma de conduta dentro do ambiente. Já o senso comum, ele discute fenômenos observados com foco em explicações populares e, portanto, não produzidos por pesquisas científicas. Basicamente, a psicologia ou a ciência vai estudar com base em métodos, técnicas, e o que for provado pela psicologia como ciência ou pela própria ciência vai poder ser replicado em qualquer parte do mundo. O senso comum, por sua vez, nós vimos ao longo dos nossos encontros que ele sofre uma apropriação regional. Então, ele pode ser influenciado, por exemplo, pelo ambiente no qual ele está sendo observado, pela cultura daquela sociedade e por outros tantos aspectos contextuais. Então, o senso comum é apenas uma explicação popular para algo que as pessoas observaram ao longo do tempo. Já a psicologia, não. Ela é uma ciência que vai oferecer subsídios, processos, métodos para melhor entender o comportamento humano e também a conduta humana. Essa é a nossa diferença básica aí entre a psicologia e o senso comum. A gente tem, nesse slide, algumas questões que eu coloquei justamente para que vocês conseguissem resolver e a gente praticar um pouquinho sobre esse contexto, né, do nosso estudo da psicologia, do comportamento humano e de alguns outros elementos que eu julguei como muito importantes para o nosso entendimento dessa disciplina. Então, algumas dessas questões eu vou resolver com vocês, outras questões eu vou deixar para que vocês resolvam só, certo? Então, eu não vou resolver todas as questões, porque a gente não vai ter, obviamente, tempo hábil para resolver todas as questões desse slide juntos, até porque algumas delas, assim como algumas questões da prova, são bastante extensas, certo? Então, eu vou resolver com vocês o na prática seguinte, que vai ter uma questão que eu acho que vocês já devem ter visto, certo? Questão simples, resposta simples. Diz o seguinte: no cinema existem personagens com comportamentos patógenos, ou seja, comportamentos doentios, que vão lotar as salas de cinema, os filmes, os roteiristas, muitas vezes
explicam tais comportamentos, associando esses comportamentos a traumas anteriormente vividos. Nós até podemos admitir essa explicação como uma possibilidade. Não podemos, no entanto, admitir que a causa desses comportamentos doentios sempre estejam associadas a um evento prévio. Se nós fazemos isso, a gente está utilizando de quê? Do senso comum, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise ou da psicopedagogia? Essa resposta é rápida, é simples e nos faz entender que esse uso que as pessoas têm sempre é do senso comum. O senso comum é quando elas definem de alguma forma como sendo contextual. Então, nesse caso em específico, os roteiristas admitem essa explicação. Se a gente admitir a explicação dos roteiristas como sendo sempre verídica, vamos estar utilizando do senso comum, e não efetivamente da psicologia como ciência. Tá certo? Essa é uma das questões que está dentro desse slide. Tem várias questões nesse slide, pode ser que algumas delas estejam na avaliação, outras não. Matheus está me perguntando se a prova é de múltipla escolha. A prova tem questões abertas e questões de múltipla escolha. A gente tem as duas perspectivas na prova. Então, algumas você responde e o professor vai corrigir em seguida, e outras você simplesmente marca e já vai aparecer o resultado, se você acertou ou errou essas questões no final da avaliação. Tá certo? Tem as duas perspectivas nessa avaliação. Vamos em frente. Tô chorando já com essa prova. Aqui é um exemplo de psicologia e senso comum. Tem outra questão aqui que é legal vocês responderem, né? O que é a psicologia e qual que é o seu objeto de estudo? Essa é muito simples, muito fácil mesmo. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Qual é o objeto de estudo da psicologia? O ser humano e todas as suas multifacetas de comportamento. Então, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano dentro de um contexto social. E a psicologia é a ciência que estuda esse comportamento humano. Tá certo? Basicamente, uma resposta curta e simples. Professor, respira, professor. Tá rápido, né? Respira, homem, pelo amor de Deus. Vamos lá. A gente tem uma aula para revisar. Tá rápido. É exatamente isso. Eu vou um pouco mais devagar. Vamos até onde dá. Deixa eu ver o que mais aqui que é importante. Vamos falar sobre a evolução histórica, né? Da psicologia. A gente viu, pessoal, a evolução histórica da psicologia em 5 momentos, né? Momento 1, a contribuição principal é o da ânima, ou seja, o da alma, que foi um escrito de Aristóteles, que é considerado o primeiro tratado em psicologia. Eu acho que desse momento 1, o ponto mais importante que vocês têm que lembrar é dessa contribuição. Então, o primeiro escrito histórico que mencionou ou que foi considerado como tratado de psicologia é o da ânima, que foi um livro escrito pelo Aristóteles, ainda nesse primeiro momento da psicologia, que era o da influência filosófica. No segundo momento, a gente tem a psicologia científica. Essa psicologia científica, ela vai falar sobre o estruturalismo, sobre o positivismo, sobre o funcionalismo. Então, basicamente, essas são as 3 frentes científicas que representam esse momento da psicologia científica. E eu acho que a principal contribuição que vocês devem memorizar desse momento 2, além dessas frentes de estudo, que foi o positivismo, o estruturalismo e também o funcionalismo, é o fato de que foi nesse período, no momento 2 da psicologia científica, que o Woodnich, que é considerado aí o fundador da psicologia científica, fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo, que foi em Leipzig, lá na Alemanha. Então, do primeiro momento, a principal contribuição é o escrito da ânima, né, do Aristóteles, e no segundo momento da psicologia científica, a principal contribuição que vocês devem memorizar é justamente esse laboratório de psicologia científica, que foi o primeiro laboratório de psicologia fundado pelo Woodnich em Leipzig, lá na Alemanha. Acho que essa é a principal contribuição desse segundo momento. O terceiro momento, vocês têm que lembrar de tudo, né? É triste a realidade, mas tem que lembrar de quase tudo, porque vocês viram ele não só no histórico da psicologia, mas como vocês viram ele também
lá em personalidade, né? Então, as contribuições desse momento 3, que é a psicanálise do Freud, que fala sobre o contexto de id, ego e superego, que fala sobre os experimentos do inconsciente, que fala sobre as motivações e comportamentos que ficam no nosso inconsciente. Esse contexto do momento 3 é muito importante para a nossa compreensão, tá certo? Então, é um dos momentos da psicologia que vocês devem ter mais atenção, porque ele vai se relacionar não só aqui, mas vai se relacionar, por exemplo, com personalidade, vai se relacionar com comportamento, vai se relacionar com outras tantas perspectivas que a gente viu ao longo dos nossos encontros. O momento 4 é do behaviorismo ou da psicologia da forma, foco no behaviorismo, que é justamente essa teoria ou método de investigação que só acredita naquilo que é visto. Então, basicamente, essa é a base do momento 4. O momento 4 do behaviorismo é onde todos os psicólogos ou todos os cientistas só acreditam naquilo que pode ser observado. Eles não levam em consideração o inconsciente, não levam em consideração a mente humana por dentro, não levam em consideração os comportamentos imotivados, nada do tipo. O behaviorismo só acredita naquilo que pode ser visto ou observado. Eu acho que essa é, na verdade, o termo-chave desse momento 4 da evolução da psicologia, que é o behaviorismo. E, por fim, a gente fala da psicologia cognitivista, que já traz aí todas essas coisas novas que a gente vê no estudo da psicologia, como, por exemplo, os testes de compatibilidade, como, por exemplo, a modularidade da mente, como, por exemplo, a inteligência artificial, por exemplo, neurolinguística e várias outras técnicas da psicologia que são mais modernas. Então, tudo o que for posterior ao behaviorismo está dentro da psicologia cognitivista. Dentre elas, a psicopedagogia, a ideia de dissonância cognitiva, as ideias de inteligência artificial, os estudos sobre memória, neurolinguística, raciocínio, tudo está dentro desse pacote do momento 5. Então, a gente dividiu aí a história da evolução da psicologia em 5 momentos. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero que vocês, além de saber os marcos históricos, que no momento 1 é o livro da Ânima, no momento 2 é justamente o laboratório do Woodnitz, que é em Leipzig, na Alemanha, que é considerado o primeiro laboratório de psicologia científica. No momento 3, as relações do estudo da psicanálise do Freud com o que a gente estudou referente à personalidade. No momento 4, a ideia do behaviorismo só acreditar naquilo que poderia ser visto ou observado e não levar em consideração o inconsciente. E no momento 5, saber que esse é o momento que foi posterior a todos os outros e onde estão todas essas técnicas mais modernas que relacionam a psicologia, como, por exemplo, os testes de afinidade, a neurolinguística, o cognitivismo e algumas outras estratégias até chegar aí à nossa inteligência artificial ou perspectiva de inteligência artificial, tá certo? Então, basicamente, essa é a contribuição do histórico da psicologia para os nossos estudos e para o que a gente tem como base nessa disciplina. Outra questão também simples, fácil de se resolver, que está aí com vocês, tá certo? Vamos resolvê-la de forma rápida. Diz o seguinte: em 1875, a psicologia ganha o status de ciência autônoma com o surgimento do primeiro laboratório para realizar experiências na área de psicofisiologia, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Marque com um X a alternativa que corresponde ao pesquisador responsável por tal feito e considerado o fundador da psicologia científica. Simples e fácil, é alguém que representa justamente esse segundo período, ou segundo momento da psicologia, que é esse rapazinho chamado Woodnitz. Ou, para quem preferir chamá-lo pelo nome completo, Wilhelm, que é assim que se pronuncia, Wilhelm Woodnitz. Então, resposta simples e prática. E tem algumas outras questões aí que vocês também podem
estudar, tá certo? Tem até uma outra questão também depois, voltem nela, respondam, revisitem as questões que eu acho que é muito importante para o nosso aprendizado. O que mais que a gente viu, pessoal? A gente falou sobre psicologia nas organizações, né? E nesse estudo de psicologia nas organizações, a gente falou sobre a definição conjunta do que seriam as organizações e como a psicologia ela se aplica nessas organizações contemporâneas. E a gente chegou à conclusão de que o estudo sistemático do comportamento ele permite inferir que desenvolvemos processos psicológicos para nos adaptar às organizações. Então, por exemplo, quando eu entro numa empresa ou entro dentro de uma organização, eu tenho que desenvolver alguns processos psicológicos para me adaptar àquele ambiente. Dentre eles, eu posso desenvolver aprendizagem, eu posso desenvolver percepção, eu posso desenvolver motivação, que foi um dos objetos de estudo que a gente teve aqui. Posso desenvolver emoção, afinidade pelas pessoas, dentre outros tantos comportamentos. Então, a gente estuda o comportamento humano nas organizações através da psicologia organizacional justamente para isso, para entender de que forma a psicologia pode contribuir para essa nossa convivência, tá certo? Uma questão que eu acho que vocês deveriam ter atenção e responder é uma que tem aí no slide de número 26, para quem está acompanhando por fora, que não está acompanhando diretamente aqui pelo Teams. O slide número 26 tem a seguinte pergunta, pessoal. Ele diz o seguinte: a teoria psicanalítica é de extrema importância para o estudo do desenvolvimento humano. Detalhe e conceitue id, ego e superego. Olha que legal essa pergunta. Detalhe e conceitue id, ego e superego. Super simples de responder. A gente viu isso lá em personalidade. Super fácil, né, da gente distinguir. Quem errar, eu dou um murro na cara. Não é uma pergunta curta, mas é uma pergunta fácil de se resolver, tá certo? O que mais que a gente viu? No estudo da personalidade, a gente viu um pouco sobre comportamento humano. E a gente viu que comportamento é justamente o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias. E alguns dos fatores que vão influenciar esse comportamento humano é a natureza humana, o sistema sensorial, a personalidade, a autoestima, o caráter, os sentimentos ou a forma como ele aprende alguns conceitos que são inerentes à convivência. Esse comportamento humano, ou essa pessoa que vai ser influenciada por esses aspectos todos, vai ser jogada dentro de uma organização. E aí, esse ser humano vai ter um comportamento observável dentro dessa organização e vai ter uma interação com o meio. Então, as organizações, por definição, são entidades sociais dirigidas por metas e desenhadas como sistemas de atividade estruturados e coordenados, ligados a um ambiente externo onde um conjunto de profissionais trabalha em prol de um objetivo comum. Então, por essa definição, toda organização ela vai ser formada primeiramente por pessoas. Todas essas pessoas vão estar inseridas dentro de um ambiente organizacional e também vão estar compartilhando algo com o ambiente externo, ou seja, elas têm os objetivos organizacionais e elas têm os objetivos individuais. E as organizações são compostas por essas pessoas que carregam em si os aspectos internos e também os aspectos do ambiente externo. Não existe, obviamente, organizações sem pessoas para fazer, dirigir, controlar e, obviamente, fazer aquilo tudo funcionar.
As pessoas, elas vão se comportar de maneira muito diferente dentro das organizações, e é evidente que esse aspecto das diferenças individuais de cada pessoa vão influenciar dentro desse comportamento organizacional, que é o nosso objeto de estudo. Então, o comportamento organizacional, como a gente chama, ele começou a ser estudado muito antes, desde o momento em que se entendeu que as pessoas eram a questão-chave dentro das organizações. A partir do momento em que as pessoas passaram a ser importantes para o resultado das organizações, automaticamente o comportamento dessas pessoas passou a ser um objeto de estudo e um fator importante para as empresas e os empresários. Professor, mas as pessoas não eram consideradas importantes? Não. Naquela mão de obra fabril do período de Revolução Industrial, por exemplo, elas eram apenas repetidoras de sinais. Elas não sabiam, por exemplo, para que servia uma peça que elas fabricavam ou encaixavam. Elas eram colocadas em linhas de produção, faziam aquele serviço por horas de forma repetida e não tinham necessidade nenhuma de aprendizado em função daquilo. Ainda sobre as organizações, a gente viu uma distinção entre dois fatores que são muito importantes para a boa convivência dentro das organizações, que são as definições de ética e de moral. E a gente viu, dentro dessas definições de ética e moral, que a ética, vamos passar para o slide que fala sobre isso, a gente viu que a ética é o nosso modo social de agir, é a nossa noção do socialmente correto. E a moral é o nosso modo pessoal de agir, ou seja, os nossos valores individuais guiados pela nossa consciência. Ou seja, a moral é o que a gente faz quando a gente não está sendo observado. E a ética é o que a gente faz quando a gente está sendo observado e em convivência com outras pessoas. Essa é a distinção básica que melhor define ética e moral. Moral é o que eu faço quando eu estou só e não estou sendo observado. E ética é o que eu faço em meio às outras pessoas. É a forma correta de agir dentro de determinado ambiente de trabalho. E a gente viu que pode haver conflitos entre a minha moral pessoal e a ética naquele ambiente organizacional. E que muitas vezes esses conflitos serão difíceis de dissolver e até mesmo serão um grande desafio para as organizações entender o como manter o equilíbrio entre essas duas coisas. Tem uma chargezinha que é legal, que é da Mafalda, que eu, por sinal, gosto muito, que é sobre ética e moral. Ela diz o seguinte, ó, devolver a moedinha, né? Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E aí ela fala, e tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. E aí a mãe dela pergunta, inquilino? Que inquilino? Aí ela respondeu, esse que a gente tem aqui dentro. Ou seja, algo dentro dela falava que aquilo não era correto. Quando a gente está falando desse contexto, olhem para essa charge e me respondam. A Mafalda está falando de quê? De ética ou de moral? Respondam aí para mim. De moral. Está falando de moral. Moral. Todo mundo sabe. Ética e moral não vai ser problema na prova. Maravilhoso. Não vai. Vocês estão conseguindo até interpretar o contexto da coisa. Será? Isso. Olha, vocês parem de falar aí no chat que a prova vai ser segura na mão de Deus e vai, que não vai não, tá certo? Vai ser só segura na mão de Deus e fica agarrado na mão dele. Tá vendo? Até o senhor tá dizendo que não vai, ó. Ó, continuando, tem mais um na prática. Essa é muito legal, gente. Olha essa pergunta, como ela é pequena para vocês. Misericórdia, isso é uma redação. Jesus. Essa pergunta é bem legal. Se eu fosse vocês, voltaria nela e responderia. Nunca gostei de literatura. Que mais? Deixa eu Tem ver. que ser psicólogo para responder. Não, é só uma interpretaçãozinha. É como se fosse um daqueles estudos de caso que a gente viu em sala de aula. E ele pergunta no final se o comportamento do funcionário da organização de se comportar de tal forma
pode ser considerado um comportamento ético ou não ético, e pede para você justificar a sua resposta, apontando aí a importância da ética no ambiente organizacional. Coisa simples, jogo rápido, nenhuma coisa estratosférica, certo? Professor, Oi, essa AB1 de segunda-feira são quantas questões? são 14 questões, se eu não me engano. Ave Maria, pro ano todinho. Ó, deixa eu explicar para vocês. A V1, Meu Deus. Agora eu ri, viu? a maioria das questões, ela é de Sério? 14? Olha, meu Deus. eu acho que são 14. Mas aí só Eu tem tinha 4, entendido que era 18. só tem 4 questões. Saudade de ensino Ó, médio. deixa eu explicar para vocês. Professor, tenha dó de nós, professor. Bote São as coisinhas 14 boas. questões, 4 questões abertas, se eu não me engano, e o restante tudo de marcar. As abertas valem 10 pontos e as de marcar valem 5 pontos. No total, você pode ter até 100 pontos, que é o equivalente a 10, entendeu? Funciona assim. E aí, professor? Oi. Professor, só tá falando de ética. Eu passo muito nas paredes, tem negócio de ética ferida nas pichações. Se eu não me engano, foi até assunto de prova do Enem. Você pode só me explicar, mano, assim, negócio de ética ferida? Como é o contexto? Que eu passo muito que eu trabalho entregando no meio da rua de moto, né? Eu passo em vários cantos. Em vários cantos tem uma pichação na parede, ética ferida. Uhum. Que foi, se eu não me engano, que foi até assunto de redação do Enem. Eu queria só Vamos lá. A moral é pessoal. Deixa eu explicar para você. A moral é pessoal e a ética é como se fosse o conjunto do meio, né? Então, são as regras sociais do meio. Então, por exemplo, a minha moral pessoal me fala que eu não posso receber, por exemplo, uma propina. E a minha ética também fala que eu não posso receber propina porque é contra a lei. Então, o contexto social também fala que as pessoas não podem receber nenhum tipo de propina. Quando alguém recebe uma propina, a ética da convivência está corrompida ou está ferida. Então, por exemplo, se você roubou de quem precisava, por exemplo, na educação ou na saúde, você não só infringiu a sua moral, ou talvez você nem tenha moral para isso, como você infringiu a ética da empresa, a ética da sociedade e a ética da comunidade em que você está inserido, porque você está roubando, na verdade, o dinheiro público. Então, não é um contexto ético seu nem da sua empresa, é um contexto ético da sociedade como um todo. Você feriu a ética de toda a sociedade, tá certo? Esse é mais ou menos o contexto. Acho que é isso. Obrigado. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Falei sobre ética e moral, tem uns na prática. Aí lá na frente, nesse slide, tem algumas definições extras de organizações, onde, por exemplo, que a Venato define as organizações como instituições que visam atender às necessidades que nós não satisfazemos sozinhos. O Zanelli vai definir as organizações como sistemas, em essência, orientados para o alcance de objetivos comuns, sejam esses organizacionais ou pessoais. Então, ele vai definir como organizações, famílias, fábricas, escritórios de serviços, hospitais e escolas, organizações militares, igrejas, sindicatos. Então, basicamente, todo o aglomerado de pessoas em função do alcance de objetivos vai ser considerado organização, certo? Basicamente, esse é o contexto de organização. Deixa eu ver aqui uma questão legal para poder a gente responder sobre esse contexto de organização que está aí no slide de vocês. Esse slide eu fiz para vocês estudarem para revisão, tá certo? Não foi só para poder dar a aula de hoje não, que ele tem slide demais. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu acho que é legalzinha. Sobre as características... Oi. Esse slide vai ficar disponível no CIA, vai? O senhor Vai coloca também. lá.
Vai também. Eu já mandei aqui no chat também, se você quiser baixar aí, é rapidinho. Tá no chat ótimo. Obrigada. da nossa reunião, que o pessoal conversa muito, aí já deve estar lá em cima. Ó, Professor, oi. essas questões que o senhor... Como é que a gente pode decidir depois se está certo? Não tem as respostas, né? É ótimo isso mesmo. Eu tenho aqui as respostas todas, gente. Eu vou subir, então, o PowerPoint, que aí no PowerPoint, na observação do slide, tem a resposta das questões. Fica mais fácil. No SAV, eu consigo subir PowerPoint. Eu não consigo subir PowerPoint no Microsoft Teams. Tá certo? Porque sempre que eu subo, aparece como PDF. Vamos lá. Ó. Sobre as características das organizações, todas as afirmativas estão corretas, exceto outra coisa importante para a nossa avaliação. Sempre leiam o final da questão, o enunciado, se ele está dizendo correta ou exceto, tá certo? Senão vocês vão responder pela certa e de repente está pedindo a errada, ou vão responder pela errada e está pedindo a certa. Então, tenham o máximo de cuidado com a leitura dessas questões, ok? Vamos lá. Sobre as organizações. Organizações são entidades abstratas e podem ser consideradas como vivas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Organizações são entidades compostas por pessoas, podem sim ser consideradas abstratas e são consideradas vivas porque as pessoas que a compõem estão em constante desenvolvimento e em constante modificação. Que mais que está falando aí? As organizações existem para satisfazer as necessidades coletivas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Elas existem para satisfazer as necessidades coletivas e também para, de alguma forma, saciar as necessidades individuais ou os objetivos individuais das pessoas que estão naquele ambiente. Mas não deixa de ser verídica que ela existe para satisfazer necessidades coletivas. Outra afirmativa. O processo de socialização implica em adaptar o colaborador à cultura organizacional. Falamos sobre isso em aula. Falamos efetivamente sobre isso em aula. Eu estou na página de número 44, para quem está perguntando aí. O processo de socialização, pessoal, ele sempre deve ser da cultura da organização para o novo colaborador. E não da personalidade do novo colaborador em função da cultura da organização. A gente comentou sobre isso em sala de aula, que a cultura da organização ela tem que ser forte o suficiente para ela adaptar o novo colaborador, e não o inverso. E que quando um novo colaborador ele não é adaptado a essa cultura da organização, ele pode sim ter efeitos nocivos à convivência das demais pessoas. Então, essa afirmativa, ela está correta. Outra afirmativa. Não é possível fazer um estudo científico da situação de trabalho dos colaboradores a partir da psicologia organizacional. Essa, certamente, é a afirmativa que está errada. É o exceto que ele pede na questão. Por que ela está errada? Porque a psicologia organizacional existe para estudar o comportamento humano dentro das organizações. Então, sim, é possível fazer um estudo científico da situação de trabalho das pessoas se utilizando da ferramenta da psicologia organizacional. E a última afirmativa, que também está correta, diz: existe convergência entre psicologia e administração no que se refere à qualidade de vida do trabalhador. Então, tanto a administração quanto a psicologia consideram a qualidade de vida do trabalhador um fator muito importante para o desenvolvimento dele no ambiente organizacional, que é justamente o que está sendo colocado aí nessa questão. Outra que eu quero que vocês resolvam em seguida é essa da página de número 45. Ela é um pouquinho maior, e um pouquinho mais contextualizada, certo? Ela traz algumas afirmativas para você analisar quais delas estão corretas. E a resposta certa dessa é 1, 2 e 5. Ou seja, é efetivamente... Desculpa, 1, 3 e 5. É a primeira alternativa, como se fosse a alternativa A aí na resolução, tá certo? Quem quiser anotar a resposta correta dessa questão é importante.
A psicologia fala sobre a psicologia científica e faz algumas afirmativas sobre ela, para que vocês considerem como verdadeiras ou falsas e, por fim, identifiquem aonde estão as afirmativas corretas. Vamos em frente. Evoluindo um pouquinho e falando sobre personalidade. Falamos, então, sobre... Peraí, deixa eu anotar a questão. Slide de número 45, resposta certa A. Slide de número 45, resposta certa A. É importante vocês revisitarem essa questão, ela é bem completa. Pessoal, quem fez o Avaliando Aprendizado pode até encontrar alguma questão do Avaliando Aprendizado aqui na minha revisão. Eu normalmente utilizo muitas questões do BDQ. Então, quem fez o Avaliando Aprendizado, além de poder ganhar pontos extras nas avaliações, ainda consegue revisar um bom conteúdo das provas, né? Então, quem Professor, não fez ainda é uma chance. Oi. Professor, eu ia fazer uma pergunta. Aquelas avaliações que tem lá para a gente fazer, as questões, vai sair algumas coisas de lá nessa V1? Pode sair. O nosso banco de questões ele é gigantesco. Só o banco de questões de comportamento organizacional tem 22 mil questões. Existe, óbvio, uma probabilidade de ter o acaso de uma questão igual no Avaliando, na minha revisão e na avaliação presencial da AV1, da AV2 ou mesmo da AV3. Mas é uma suposição. Pode ser que sim, mas o contexto das questões é muito parecido. Tá certo? Ok. Tá bom. Vamos falar então sobre personalidade, né? Que foi a nossa aula em evolução aí, a de psicologia, falamos sobre organizações, falamos sobre a diferença entre psicologia e senso comum, e aí a gente passou para os traços de personalidade. A gente viu, pessoal, os traços de personalidade sobre sobre 5 perspectivas, né? Perspectiva biológica ou genética, perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica, perspectiva behaviorista ou comportamentalista, perspectiva dos traços de personalidade e a perspectiva humanista de personalidade. O que eu queria ressaltar para vocês dessas perspectivas todas? Vamos lá relembrar algumas coisas. A biológica ou genética é a mais fácil. A gente está falando de hereditariedade e acreditando que a genética, os genomas, os genes podem influenciar no nosso padrão de comportamento ou na nossa personalidade ao longo da nossa vida. Basicamente, essa perspectiva biológica ou genética fala sobre isso. A perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica é a do Freud, que fala sobre o inconsciente, que fala sobre trauma, que fala sobre psicanálise, que fala até sobre o recalque, né? Essa teoria do Freud fala sobre todos esses aspectos. E qual é a principal contribuição dessa perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica de personalidade? É o estudo entre o id, o ego e o superego, que vai estar na página 52 desse slide. As definições de id, ego e superego. O slide agora deu uma travada aqui, né, para variar. Quem está acompanhando direto está na página de número 52. Ele fala o seguinte: o id vai representar, de forma resumida, né, o núcleo primitivo da personalidade, os impulsos básicos do ser humano. Essa é a única estrutura que a gente tem ao nascer. As outras duas, o ego e o superego, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. O ego vai representar a consciência e vai ser formado a partir do nosso contato com o mundo, das nossas noções do que nós podemos ou não fazer e como a gente aprende isso no estágio da primeira infância. E o superego representa a estrutura consciente. Superego representa a estrutura consciente e se forma a partir da aquisição de regras sociais, ou seja, do entendimento do que é certo ou do que é errado. Então, o id é o nosso desejo puro. O ego é aquele que intermedia e pensa na forma para executar os desejos do id. E o superego é o nosso contexto social. É tipo assim, o id, quero comer carne, né? O ego, qual é a forma correta de fazer? No açougue, comprar e fazer. Não é matando a vaca, não é comendo a carne pura, nada do tipo. Então, o ego é como se fosse aí
uma consciênciazinha, que a gente está filtrando o desejo essencial do id. E o superego é aquele do contexto social. Então, por exemplo, eu sou indiano, eu não vou comer carne porque a minha religião não permite, a vaca é um animal sagrado. Eu sou brasileiro, vou fazer churrasco porque aqui o negócio é comer carne. Então, basicamente, aí, a análise dessa estrutura psíquica do id, ego e superego tem essa relação. Um é a vontade própria, primitiva. O ego é uma consciência, ou seja, ele vai pensar nas formas de atender a necessidade do ego. E o superego é o meu contexto social. É aquela preocupação que a gente tem, por exemplo, da forma como as pessoas vão nos observar ou da forma como as pessoas vão nos julgar. Tem a ver com as nossas regras sociais. Por exemplo, um guerrilheiro não tem as mesmas regras sociais que uma pessoa da política. Uma pessoa da política não tem as mesmas regras sociais de um religioso. Um religioso não tem as mesmas regras sociais de um outro cidadão qualquer. Então, basicamente, o Freud contribui aí com essa perspectiva de id, ego e superego. Depois dele, a gente tem a contribuição da perspectiva behaviorista. Essa perspectiva behaviorista, ela vai ter a ver efetivamente com os comportamentos. Então, ela vai tentar condicionar os comportamentos, ela vai acreditar que o ser humano tem condicionamentos operantes e condicionamentos respondentes. Ou seja, se eu simplesmente condicionar a pessoa e vincular na mente dela determinado comportamento a determinada reação, talvez eu consiga moldar o comportamento dela. A ideia do behaviorismo, basicamente, era essa. Em seguida, a gente viu a perspectiva dos traços de personalidade. A gente viu que teve aquele rapaz que teve um trabalho gigantesco de fazer uma catalogação dos traços de personalidade, que aqueles traços de personalidades do Jung foram sendo automaticamente reduzidos até chegar numa tabela mais curta com os 5 principais traços de personalidade, que eram divididos em uma escala, e que aquela escala iria de muita proximidade com aquele traço, ou no outro extremo, total incompatibilidade com aquele traço. E nós vimos que essa teoria dos traços de personalidade foi uma das que mais contribuiu para que a gente conseguisse entender a forma como deveríamos especificar, por exemplo, a personalidade de alguém para assumir um cargo, a personalidade de alguém para entrar numa empresa, a personalidade de alguém para assumir determinada função. Então, basicamente, essa teoria dos traços de personalidade se concretiza no que nós chamamos de Big Five Model, que é justamente os 5 fatores, que é extroversão, amabilidade, conscienciosidade, estabilidade emocional e abertura para experiências. Esses 5 fatores do Big Five Model é o que vão conduzir e concluir esse estudo do 4º período, que é o da teoria de traços de personalidade. Professor, eu preciso memorizar tudo isso? Não, pessoal, vocês precisam essencialmente entender o contexto, tá certo? Essencialmente entender como essas teorias evoluíram e para onde elas foram. Então, eu não preciso memorizar os 5, sei lá, os 11 que tinha na outra tabela, ou os 50 que tinha na primeira tabela, não. Beleza, Big Five Model, ok, são 5 fatores. Quais são esses fatores? São esses, ótimo. Aprendi isso, sei explicar sobre como eles funcionam, automaticamente estou com a minha missão cumprida, e se vocês aprenderem isso, com certeza vai ser o suficiente. E a última perspectiva é a que a gente viu os estudos lá do rapazinho que nós chamamos de Maslow, né? Que não só contribuiu com a personalidade, como também contribuiu com a motivação. Então, a última perspectiva que nós vimos de traço de personalidade foi a perspectiva humanista de personalidade, que fala que o ser humano ele vai sempre estar perseguindo algo a mais. Ele começa pelas necessidades básicas, depois ele passa para as necessidades... começa pelas necessidades fisiológicas, depois ele passa para as necessidades de segurança, vai evoluindo e evoluindo em cada um dos níveis, até chegar nas necessidades de autorrealização. Então, essa foi a contribuição do Maslow, que é da teoria humanista sobre a personalidade. O Maslow, a pirâmide dele e a teoria humanista estão aí nos slides 57, 58 e 59.
concluindo o nosso assunto sobre personalidade. Então, basicamente, deixa eu ver em que slide eu estou. Ah, tá aqui. 57, 58, 59. São as contribuições da perspectiva humanista. Então, basicamente, nós vimos aí 5 estudos de personalidade. Começamos com os estudos da biologia genética, perspectiva psicanalítica, perspectiva behaviorista, perspectiva dos traços de personalidade, que se conclui lá com o Big Five Model, e as perspectivas humanistas de personalidade. Vamos responder aí pelo menos uma questão para a gente tentar contribuir com esse estudo. Deixa eu ver uma questão legal dessas que estão aqui. Tá, essa aqui é simples e é também, talvez, resposta de uma outra questão. É a de personalidade. Ó, refere-se ao modo relativamente constante e peculiar de perceber, pensar, sentir e agir do indivíduo. Engloba também a forma como esses aspectos se interagem, se organizam, conferindo peculiaridade e singularidade ao indivíduo. Este enunciado representa a definição de, obviamente, personalidade, não traços de personalidade. Os traços de personalidade são aqueles do Big Five Model. Então, essa definição não é um traço de personalidade. Ela é a definição exata do que pode vir a ser a personalidade, certo? Essa é uma questão simples, mas uma questão importante, porque ela tem aí a definição do que vem a ser a personalidade. Outra que eu considero muito importante, essa de VOF, que é a questão seguinte a essa, que fala sobre a hierarquia das necessidades de Maslow. Pergunta o seguinte: sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, marque V para verdadeiro e F para falso. De acordo com Maslow, somos motivados por uma hierarquia de necessidades. Óbvio, né? Já a resposta está no enunciado da questão. Então, essa é, obviamente, verdadeira. Segundo, a necessidade fisiológica representa uma necessidade secundária. Aí você vai lembrar da pirâmide e saber que a necessidade fisiológica é a base da pirâmide. Então, ela não é uma necessidade secundária. É uma necessidade primária. Está falso. Terceira, a necessidade de realização pessoal representa uma necessidade básica. Não, também está falsa. As necessidades de estima estão no topo da pirâmide. E elas não são necessidades básicas, são necessidades de estima. Que mais? Para alcançar uma nova necessidade, a anterior deve estar satisfeita, ao menos parcialmente. É verdadeira ou falsa essa, pessoal? Para alcançar uma nova necessidade, a anterior deve estar satisfeita, ao menos parcialmente. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu acho que é verdadeira, né? Então, vamos lá. Vamos contextualizar, que eu me lembro que eu falei disso em aula. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Ela é uma casca de banana. A gente tem a ideia de que a pirâmide das necessidades, ela tem que ser sempre feita degrau por degrau. E a gente viu lá em motivação que essa necessidade pode não estar totalmente satisfeita, ela pode estar parcialmente satisfeita, e que isso já vai abrir um precedente para a pessoa iniciar o ciclo motivacional na estada seguinte. Lembram-se disso? Que a gente viu que ao longo da pirâmide podem haver vários ciclos. E quando uma necessidade está pelo menos parcialmente atendida, a de cima já pode ser vislumbrada. Pode falar. Desculpa. Mas vai deixar para trás a anterior? Era isso que... Não vai deixar para trás. Não deixa a anterior para trás, não. Quando um está parcialmente atendido, ele já consegue idealizar a seguinte. Quando a gente viu sobre personalidade, a gente estudou a pirâmide de Maslow toda encandeadinha. Quando a gente foi para motivação, a gente já viu ela de uma outra forma. E a gente viu, por exemplo, que quando uma necessidade ela está parcialmente atendida, o ser humano já consegue idealizar a seguinte. É assim que funciona. Então, essa afirmativa estaria correta, certo? E a última diz, a necessidade de segurança é uma necessidade secundária. Necessidade de segurança é uma necessidade secundária? Está verdadeira, certo?
de fato, é o segundo nível da pirâmide, as necessidades de segurança, que continuam sendo necessidades básicas. Apenas alguns exemplos de questões que podem aparecer durante a nossa avaliação, tá certo? A gente viu também um contexto sobre motivação, né? Motivação está no nosso slide de número 68, que é o contexto de motivação. A gente viu sobre o ciclo motivacional, a gente viu que esse ciclo motivacional ele pode ser atendido ou ele pode ser frustrado, que quando esse ciclo motivacional ele é frustrado, as pessoas podem desenvolver algumas questões específicas, né, que podem gerar problemas, desde problemas psicológicos a problemas físicos, a efeitos físicos. A gente viu que a motivação ela é individual e ela é intransferível, então cada pessoa se motiva de uma forma distinta. Nós vimos que o ciclo motivacional ele pode ser atendido, ele pode ser parcialmente atendido, ou ele pode ser, tem uma nomenclaturazinha que agora eu não vou lembrar de cabeça, atendido, parcialmente atendido ou substituído, eu acho que é isso, né? Ou a necessidade pode ser atendida, parcialmente atendida ou substituída. Quando ela é atendida, todas as suas ações foram, de fato, efetivas para o alcance dela, e você vai se sentir satisfeito durante determinado período até reiniciar o ciclo. Quando ela foi parcialmente atendida, a satisfação deve demorar menos do que o previsto, e quando ela foi, sei lá, substituída por uma outra qualquer, você esperava algo, mas conquistou uma outra coisa que de alguma forma também te trouxe satisfação, mas de uma forma diferente. Até a gente comentou que é o caso de quando você deseja muito uma vaga de emprego e aquela vaga de emprego deixa de existir, mas em contraponto tu recebeu um aumento de salário e recebeu uma sala nova. Então, de alguma forma, você se sente satisfeito. Você tirou todas as forças que destinava ao alcance daquele objetivo, daquele motivo, né? E destinou a uma outra finalidade. Então, a gente viu, basicamente, esses conceitos no nosso encontro de motivação. Pode falar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Oi, alguém ia perguntar alguma coisa? Não, não ia não. Então, a gente viu todos esses aspectos na nossa aula de motivação, certo? O que mais que a gente viu, pessoal, lá em motivação? Em motivação, aqui, acabei de achar. A necessidade pode ser satisfeita, frustrada ou compensada ou transferida. Exatamente o que eu tinha comentado. A gente estudou algumas teorias motivacionais também. A gente falou sobre o Maslow, o que a teoria do Maslow influenciava na motivação. Falou sobre a teoria do Herzberg, que é a teoria bilateral, que falava sobre os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, onde os fatores higiênicos eles iam se referir às condições do ambiente que rodeiam a pessoa, e os fatores motivacionais iam se referir ao conteúdo do cargo, e que o Herzberg acreditava que quanto mais fatores motivacionais existissem, quanto mais conteúdo existisse no cargo, quanto mais o cargo fosse desafiador, quanto mais aquilo trouxesse progresso profissional e reconhecimento para as pessoas, mais importante aquele cargo seria para aquelas pessoas. Vimos o modelo RC, que nada mais era do que uma subdivisão diferente da pirâmide do Maslow. Não foquem nele, ele não é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver nessa disciplina. E vimos, por fim, a teoria da expectação do Lawler, que fala sobre a relação entre o dinheiro e a capacidade de motivação das pessoas, onde ele conclui que ainda o dinheiro é muito mal aplicado de forma errada nas empresas e que isso poderia ser muito melhor trabalhado. Acho que, basicamente, essas foram as contribuições da motivação. Pode falar. Professor, dá só uma dica. Diz aí o que a gente pode estudar mais e pode deixar um pouco de lado. Eu já estou dizendo. Assim, por exemplo, de motivação, eu acho que Maslow é o principal, né? As teorias, até mesmo do período, por exemplo, os períodos eu falei tudo direitinho, o que vocês precisavam estudar em cada um deles. Aí a gente passa para organizações, definições de organizações e como o comportamento está dentro das organizações. Isso ok.
Aí a gente passa para a personalidade. Falei que as duas principais teorias que vocês devem estudar é a psicanalítica e a perspectiva humanista de personalidade, que também faz referência à pesquisa do Maslow. Aí a gente parte para a motivação. Em motivação, a gente tem as contribuições do Maslow, tem o ciclo motivacional e tem os aspectos típicos de motivação, certo? Do estudo das correntes de motivação e tarará, vocês podem deixar de lado aí o modelo RC, ele não é tão importante quanto os demais, e focar simplesmente no modelo da teoria de Herzberg, que é a teoria bilateral entre fatores higiênicos e fatores motivacionais, e a própria teoria do Maslow, que é a teoria das necessidades. Acho que essas são as duas principais, a de Herzberg e a de Maslow. A do Alderfer, que é o modelo SCR, é só uma releitura, e a do Vroom, que é a avaliação cognitiva, também vai passar desapercebido na avaliação, muito provavelmente. Então, de motivação, eu acho que esse é o feedback que eu tenho para dar para vocês. E depois de motivação, a gente entrou em seguida nos conteúdos relacionados à comunicação, né? Logo depois de motivação, a gente entrou em conteúdos relacionados à motivação. Se vocês olharem para esse slide, pessoal, que eu preparei, aí nesse slide, por exemplo, eu só falo sobre a teoria do Maslow e a teoria do Herzberg, tá vendo? Então eu já só falo sobre as duas que eu considero mais importantes e coloco algumas questões que são pertinentes a essas teorias. Por exemplo, essa daí, ó. Acerca dos estudos sobre a motivação e a emoção nas organizações, responda marcando a alternativa incorreta. Vamos lá. A motivação disciplina e alimenta o desempenho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A motivação, ela vai alimentar e disciplinar o desempenho das pessoas. Segundo, os ânimos positivos no trabalho realmente contribuem para a criatividade, para a persistência e para a colaboração. A gente viu isso em clima organizacional. A definição de clima organizacional é que o clima vai ser justamente o estudo da motivação da empresa como um todo. E o estudo da motivação vai se restringir à forma como o colaborador ou o empregado percebe aquilo. Então, essa também está correta. A terceira afirma o seguinte: o que unifica todas as motivações é o efeito comum, a energização e a diretividade do comportamento. Tá falando quase em inglês, né? Mas vamos lá, vou traduzir para vocês. O que unifica a motivação é o efeito comum. Ele está falando que a motivação em um ambiente de trabalho, ela vai ser conduzida por esse efeito comum, ou seja, pelo clima organizacional. É isso que ele está falando de uma forma bem difícil. E aí ele vai concluir dizendo que a energização e a diretividade do comportamento. Então, vão influenciar sobre a motivação, é o que ele está dizendo aí, a capacidade do ambiente em fazer você se sentir motivado e também a gestão que está à frente daquela equipe. Então, essa afirmativa está correta, embora ela esteja falando de uma forma muito difícil sobre a teoria da motivação, mas ela também está correta. Na quarta afirmação diz o seguinte: as emoções básicas são aquelas expressas de maneira própria e distinta. Provocam um padrão de respostas fisiológicas distinto e totalmente imprevisível. As emoções básicas são aquelas expressas de maneira própria e distinta. Vamos lá, tentar entender o que é que ele está falando nessa questão. Essa questão não é tão simples e ela tem uma linguagem bastante complexa. O que são emoções básicas? Vamos lembrar da pirâmide de Maslow. Quem que está na base? São as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Essas necessidades, pessoal, elas se comportam de maneira muito extraordinária nas pessoas, de forma muito distinta, ou elas são tendenciosas a serem algo mais padrão? O que vocês acham? Ao meu ver, essas duas bases da pirâmide têm comportamentos mais padrão. Necessidades fisiológicas, eu quero beber água, é uma necessidade padrão. Como é que eu sano ela? Vou ali, pego uma água e bebo. Necessidade de segurança, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, não quero mais andar de ônibus, são necessidades muito comuns
que as pessoas, teoricamente, compartilham entre si. Então, o que ele está falando aí, ele está afirmando que essas emoções básicas vão se expressar de maneira muito distinta entre as pessoas. E que elas vão provocar um padrão de respostas fisiológicas também distinto e imprevisível. Ela está errada. Por quê? Porque as emoções básicas se referem às necessidades fisiológicas e às necessidades de segurança. São necessidades corriqueiras que todas as pessoas têm e que se apresentam e se comportam de maneira previsível nas pessoas. Já as necessidades de autoestima, de autorrealização, de aprovação social, são necessidades que vão se comportar exatamente como ele está colocando aí na questão, de forma distinta e totalmente imprevisível. Cada um se considera ou tem a estima vinculada a determinado fator. Então, essa questão ela é um pouquinho complexa, mas eu fiz questão de resolver porque eu sabia que vocês não iam ter o entendimento completo dela. Então, se eu tivesse que marcar uma alternativa incorreta, eu marcaria essa. As emoções básicas são aquelas expressas de maneira própria e distinta. Provocam um padrão de respostas fisiológicas distinto e totalmente imprevisível. Ele está dizendo que ir ao banheiro, beber água, precisar de uma casa, precisar de um carro, se comporta de maneira assustadoramente distinta em pessoas diferentes, o que não é verídico. Normalmente se comporta de maneira muito padrão e de forma muito previsível. Então, essa é a alternativa errada, ok? E a última fala o seguinte: estudos mostram que trabalhadores empenhados e satisfeitos faltam menos do trabalho, são menos propensos a roubarem, a se demitirem, além de serem mais produtivos. Obviamente, é também uma afirmativa correta. Então, para quem está anotando, slide 72, a resposta que está incorreta é a letra D, ok? Slide 72, resposta incorreta é a letra D, porque ele está falando dos comportamentos referentes às duas bases da pirâmide como se fossem algo completamente imprevisível, o que não é. As necessidades básicas são as necessidades mais previsíveis do ser humano, certo? Falando sobre comunicação, certo? Comunicação. A gente viu o contexto de comunicação, falou sobre os elementos da comunicação e eu trouxe alguns deles para a gente revisar de forma muito tranquila. A gente tem na comunicação o emissor e a gente tem o receptor. O código vai ser a linguagem que ele vai utilizar. Pode ser um código não verbal, como a linguagem de sinais, pode ser um código verbal, como o português, pode ser um código verbal, como o inglês, pode ser um código escrito. Então, o código vai ser essa forma como o texto se apresenta, certo? O canal vai ser a escolha de qual canal ele vai comunicar. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por telefone, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, pode ser por símbolos, pode ser como ele bem achar. O canal é o meio que vai levar o código até o meu receptor. E a gente viu que no processo entre emissor e receptor, a gente tem um processo de feedback, ou seja, o emissor vai emitir uma mensagem que vai ser codificada e em seguida decodificada pelo receptor. Se o meu receptor tiver similaridade com o contexto daquela mensagem, ele vai compreendê-la sem nenhum ruído. Se ele não tiver familiaridade com o tipo de palavra que é utilizado, com o contexto, com a entonação daquela pessoa, ela pode ser uma mensagem mal interpretada. E isso pode se tornar um ruído de comunicação. A gente chamou de ruído de comunicação toda e qualquer falha de compreensão ou falha de entendimento entre o emissor e o receptor. E também trouxe, na nossa aula, alguns conceitos, principalmente referentes à rede de rumores, que são justamente os canais informais que se constituem dentro das empresas. Mas nessa avaliação 1, pessoal, a gente vai trazer pouquíssima coisa de comunicação. Para dizer que a gente não vai trazer algo contextualizado em relação à comunicação, no estudo de caso que vocês receberam aqui pelo Teams para estudá-lo para a prova, fala sobre o Thomas Green, que é um cara que tem várias dificuldades, é um estudo de caso que fala sobre um cara que tem muita dificuldade de comunicação, principalmente dificuldade de se pôr diante do seu chefe ou do seu líder. Ele tem um problema sério de não respeitar
a ordem do seu superior. Então, ele tem várias falhas de comunicação durante o estudo de caso, vocês vão ver sobre isso, e provavelmente isso também seja contextualizado na nossa avaliação. Esse típico ruído da comunicação entre o Thomas Green e os outros membros da sua corporação ou da sua empresa. Outra questão simples. Professor. Oi. Vai cair endomarketing na prova ou não? Não, só vai cair o comecinho da aula de comunicação. O restante tudo para V2. Ok. Certo? Ok. Essa aí é uma questão típica de comunicação. Em uma reunião de coordenadores, um dos participantes pediu a palavra e disse ao gerente geral que faria uma crítica à sua forma de gestão. Para a surpresa de todos, o gerente bateu na mesa e disse em voz alta, quase em gritos: "Quem é você para falar mal da minha administração?" A incompreensão do significado da palavra crítica gerou esse complicador entre eles. Afinal, esse vocábulo... Ih, alguém fechou o slide. Mas eu vou continuar lendo daqui. Em geral, esse vocábulo, ele é percebido no imaginário linguístico como algo pejorativo ou negativo. Então, crítica, normalmente as pessoas não entendem como construtivo, e sim como destrutivo. Mas a crítica, na verdade, consiste em uma análise que pode ser positiva ou negativa, dependendo dos argumentos que a sustentem. Neste caso, o participante da reunião tomou para si, enquanto destinatário da mensagem do gerente geral, a postura de receptor. Que tipo de receptor esse cara que recebeu a mensagem do gerente, ou melhor, de que forma esse receptor da mensagem, que era o gerente, ele se comportou frente à pessoa que emitia a mensagem, que era o seu subordinado? Ele foi um receptor ativo? Ele foi um receptor crítico? Ele foi um receptor passivo? Ele foi um receptor analítico? Ele foi um receptor tradicional? Primeiro que tradicional não existe. Segundo, crítico não existe, analítico não existe. Então, o receptor ou ele é ativo ou ele é passivo. E nesse caso em específico, ele foi um receptor ativo. Ele sequer esperou terminar de receber a mensagem para rebater com indignação aquele colaborador que iria colocar aquilo. Então, nesse contexto, ele foi um receptor ativo, que é aquele que interage com o fluxo de informação da comunicação. Nesse caso, ele interagiu antes mesmo que o seu emissor concluísse aquela colocação. É apenas uma questão básica de comunicação que também está nesse slide. Eu vou compartilhar com vocês os slides da revisão para que vocês consigam observar as questões e algumas resolutividades dela. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a prova para poder dar um feedback para vocês sobre ela. Aguenta aí que eu vou... Se quiser transmitir para a gente a prova. Não quero de jeito nenhum. Vai mostrar a prova, professor? Jamais, é só para dar um feedback. Quero, se quiser mostrar. Não tem problema não, professor. Baixa um print. Vocês são tão bonitos. Bora lá, deixa eu abrir aqui rapidinho. Que aí eu já falo para vocês. Rapidinho, professor. 10 segundos, vai, 10 segundos. Não tem para 10 segundos. Forms. É isso aqui. Pronto. Vamos lá. A avaliação, pessoal, deixa eu ver algumas temáticas que vão estar por aqui. Primeiro tem questões sobre o estudo de caso, né? Já falei isso para vocês, que é o estudo de caso do Thomas Green. Que é o Thomas Green, Poder, Política Interna e uma Carreira em Crise. O que é que eu quero que vocês observem nesse estudo de caso? Observem os conflitos que ele tem com os gestores, observem as falhas de comunicação, observem os canais de comunicação utilizados, observem a relação de poder, a relação de motivação entre ele, entre o chefe dele, entre a diretora da empresa. Tudo isso eu quero que vocês observem, ok? Que mais? Definições e correlatos de psicologia e psicologia nas organizações. Relação entre psicologia e senso comum é outra coisa que vocês precisam estudar. Deixa eu ver. Conceito de personalidade e elementos das perspectivas de personalidade. Aqueles traços básicos de cada uma das perspectivas.
Definições sobre personalidade, id, ego, superego, caráter, os 5 principais traços de personalidade, a hierarquia das necessidades de Maslow, as definições de organização, o contexto de comunicação nas organizações, o estudo geral sobre o ambiente organizacional e a forma como as pessoas convivem dentro dele. Que mais? Alguns elementos da comunicação, então estudem emissor, receptor, ruído, canal, código, todas essas definições básicas da comunicação. E também as definições, principalmente sobre Maslow e as teorias humanísticas relacionadas aí à pirâmide dele. Eu acho que basicamente é isso. Tem muita coisa que foi dada, mas nem tudo pode ser cobrado numa avaliação de 12 ou 14 questões, não é isso? Então, sejam bem criativas com as questões abertas, tenham bastante fundamentos para respondê-las, tá certo? Mas, basicamente, na avaliação está pontuado essas coisinhas. Os 5 traços que o senhor fala é do ego, superego, id, é isso? Não. Eu estou falando dos traços de personalidade principais, o Big Five Model, como a gente chama, né? Que é a conclusão aí das teorias de traços de personalidade. É a última tabela dos traços de personalidade. É dessa que eu estou falando. Deixa eu verificar. Gente, eu acho que é isso, tá? Próxima aula, então, a nossa avaliação. A avaliação vai ser formada por questões de múltipla escolha e questões abertas. Vão ser os conteúdos ministrados em sala. Nada muito incrível. E também vão ter questões do estudo de caso do Thomas Green, que eu mandei aí para vocês estudarem e que está disponível como atividade na Microsoft Teams, ok? Então, professor, oi. A gente entra que horas no Teams? Mesmo horário. 6h30, eu vou dar 15 minutos de tolerância. Quando faltar 15 para 7, eu libero a prova. Aí vocês têm até 8h15 para responder, tá certo? Professor, além do estudo de casa que o senhor deixou aí no chat, vai ficar essa aula gravada também, não é? Para caso que fica gravada e depois eu vou subir lá para o meu YouTube também, tá certo? Pode ficar tranquilo. Professor, oi. A resposta dessas questões dos slides. Então, vou pedir para vocês até amanhã para poder eu mandar para vocês esse material todo, certo? Porque hoje eu não vou conseguir mandar para vocês, não. Só amanhã, porque agora eu vou entrar em outra aula. Então, eu só vou conseguir mandar isso para vocês amanhã. Eu vou subir diretamente no nosso CIA, certo? E vou subir aqui na plataforma do Microsoft Teams também. Professor, só para falar, não está aparecendo aí no chat os slides. Só para o senhor compartilhar novamente. Vamos lá. Eles estão no começo da aula de hoje. Foi a primeira coisa que eu subi no chat. Tem que rolar o chatzinho da reunião lá para cima para poder acompanhar. Deixa eu marcar aqui novamente, só para as pessoas... Eu não consigo. Foi enviado às 18h27. É só rodar para cima que ele vai aparecer lá. Acabei de conferir aqui. Professor, mas eu vou mandar para vocês lá. Oi. Boa noite. O senhor vai corrigir aquele e-mail, o trabalho do e-mail? Vou, gente. Eu não tive tempo de corrigir aqueles trabalhos de e-mail ainda, porque eles requerem tanta leitura, e teve gente que era para ser sintético e escreveu mais de 10 linhas. Aí eu não tive tempo realmente de corrigir todos, não. São 94 alunos. Só nessa turma. Então, me dê um pouquinho mais de tempo, mas eu vou corrigir todos eles antes da gente retomar aí essa temática de comunicação. Tá certo? Deixa eu fazer aqui a frequência de vocês, para poder a gente conseguir finalizar aqui. Vamos lá. Abinadab, Adriana, Ana Beatriz e Ana Carolina, Ana Beatriz e Ana Carolina, Ana Dark e Ana Júlia, Ana Dark e Ana Júlia. Esse que eu tô falando é porque já tá presente, tá certo? Ana Renata, Beatriz de Oliveira, Ana Renata e Beatriz de Oliveira. Já estou lançando as presenças todas aqui. Brenda Rocha, Bruno Duarte e Kaina. Professor, já pode sair, né? Pode, sim. Tchau, professor. Venha bem bonzinho segunda-feira, viu?
Bruno Duarte, Kaina. Carla Leite, Carlos Roberto e Daniel. Carla Leite, Carlos Roberto e o Daniel. Daniele, Débora e Diego. Daniele, Débora e Diego. Eugênio, Fernanda e Gabriel. Eugênio, Fernanda e Gabriel. Oi? Kainan foi chamado. Foi sim. Ah, tá. Porque eu tinha escutado, mas eu não tava sabendo se era o meu nome ou de outra pessoa. O teu Kainan não é com K, né? Com C. Deixa eu ver. Kainan, foi sim. Tá certo, obrigado. Foi sim. Aí eu tenho o Gabriel Shoa, já marquei a presença. Eu tenho o Geraldo, a Jéssica, as duas Jéssicas, a Barbosa e a Santos. Jéssica Barbosa e Santos. Tenho a Gleiciane, o João Marcelo. Gleiciane, o João Marcelo. João Marcelo. João Vitor, Jailson e Kaline. João Vitor, Jailson e Kaline. Tenho a Laís, a Lara e a Larissa Souza. Laís, Lara e Larissa Souza. Tenho Liliane, Maria Eduarda. Liliane, Maria Eduarda. Liliane, Maria Eduarda. Maria Letícia, Mariana e Matheus. Maria Letícia, Mariana. Boa noite, professor. Boa noite. Professor. Até Boa a noite. prova. Até a nossa prova. Aí a Micheline, que está comigo nas duas aulas. A Natália, que é a Natália Duarte. Tenho a Olivia, o Pedro e a Priscila. A Olivia, o Pedro. O Rafael Monteiro, Lemos, Mota e o Oliveira. Monteiro, Lemos, Mota e Oliveira. Estão todos os Rafaéis aqui, exceto o Souza. Aí eu tenho a Rafaela Marques. Rafaela Marques. Rafaela, eu já tinha te falado que eu estava sem o teu nome aqui. Né? Ah, tu é do SEMI, eu já marquei tua presença lá. Foi mal, acabei de lembrar. Aí eu tenho a Rafaela Souza Justino. Tenho o Rafael Sampaio. Tenho a Reveline, que também é do Full Flex, eu já marquei lá. Tenho a Rita de Cássia. O Roberto. Boa noite, professor. Nada. Tchau, tchau. Boa noite. O Roberto. Thalita, Tiago e Valcilene. Thalita, Boa noite a todos. Tchau, tchau. E a Valcilene. A Vânia, a Vitória e o Wendel. Vânia, Vitória e o Wendel. Tem mais alguém depois dele? Só a Zuilma. Pronto. Perfeito, pessoal. Tudo certinho. Já lancei a frequência de todo mundo. A gente se encontra na próxima segunda-feira e conto com todo mundo aqui no horário certo para a gente iniciar, tá bom? Muito obrigado. A aula vai ficar gravada. Vocês podem acessar a qualquer momento. Qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp que a gente vai resolvendo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.